É, encontra aí na Bíblia, João 14, lembrando mais ou menos como que está essa situação, onde eles estão. Eles estão no cenáculo, aquele cenáculo da ceia. Estão juntos ali, os 12 e Jesus. Eles tinham saído já, eles vinham de uma caminhada de quase 3 anos de trabalho juntos. 3 anos de intensa convivência. Eu que convivi com alguns homens nas Forças Armadas, eu vejo como que aquilo nos uniu. E esses homens caminharam juntos, passavam 24 horas por dia juntos. E no começo do ministério de Jesus, foi um começo discreto. Lembra lá de Caná da Galileia, que ele transformou a água em vinho? E aquela transformação foi discreta, ninguém nem soube, só uns 2 ou 3. E Jesus começa devagarinho o ministério dele, ensinando nas sinagogas, curando, até que o ministério dele chega no ápice. Multidões o seguiam. Quando ele multiplicava o pão e o peixe, eram 6.000 homens, não é isso? Fora as mulheres e as crianças. Multidões o acompanhavam. Onde ele ia, aquilo enchia. Se ele tivesse aqui hoje no Zoé, você não tinha aonde parar aqui carro, não tinha aonde colocar gente, ia ter gente pendurada para tudo que é lado, porque aonde ele ia era um estouro. E o ministério dele começou a gerar muito ciúme, começou a gerar um desconforto político, desconfiança, e ele começou a ser alvo de fake news. Ele começou a ser alvo de perseguições. Os religiosos da época começaram a falar mal dele. Qualquer oportunidade, tendo motivo ou não, eles falavam mal dele, viviam perturbando. E, por fim, o ministério dele perdeu muitos discípulos. Teve uma ocasião lá que Jesus fala, né, que aquele que não comer do meu sangue, não comer da minha carne, não pode ser meu discípulo. Então, o pessoal se escandalizou, muitos o tinham deixado. E eles, então, estão nesse momento em que o ministério já está num certo declínio, eles estão num momento de tensão extrema, porque havia uma perseguição já declarada, você percebia os movimentos, você percebia que havia até uma morte assim, encomendada de Jesus no ar, e eles se encontram para a Páscoa. Se encontram para celebrar a clássica refeição. Nessa refeição, ele estabelece a ceia do Senhor, ele faz o lava-pés. Lembra dessa história do lava-pés? Ninguém queria lavar o pé um do outro, mas Jesus vai, e ele mesmo, sendo Deus glorioso, todo-poderoso, ele bota uma toalha e lava os pés dos discípulos, e depois disso ele chega e fala assim: olha, eu vou deixar um novo mandamento para vocês. Até aqui era o quê? Amarás o Senhor teu Deus com café, né? Todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a si mesmo. Mas agora não, agora eu vou apertar um pouquinho mais. Vocês têm que amar o irmão assim como eu amei vocês. E dei a vida para vocês na cruz. Apertou mais um pouquinho. E nesse ambiente de intimidade, em que estão só os 12 lá, nesse ambiente de muita emoção, porque Jesus sabe para onde ele vai. No outro dia, naquela hora, ele já estaria enterrado, ele já estaria morto. Jesus percebe todos esses movimentos, a palavra fala que ele desejou muito tomar essa ceia com eles. E estão todos ali reunidos, tem um momento em que Jesus fica inconsolável. Você já parou para perceber que Jesus lavou os pés do Judas? Já pensou nisso? Ele sabia o que o Judas ia fazer e, assim mesmo, lavou os pés dele. Só que, enquanto ele estava ali conversando com os discípulos, Jesus percebia o mundo espiritual. Então, eu não sei exatamente se Jesus via Satanás ali, parado do lado do Judas, sabe? Zombando, fazendo alguma graça dessa. Eu não sei se Jesus simplesmente via os flashes da traição, mas Jesus tinha convicção. E chegou um ponto que Jesus não conseguia mais falar. Aí ele se irritou e falou: um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me entregar.
rolou aquela boca miúda, né? O Pedro fez um sinal para o João. O João falou, Senhor, quem é esse aí que vai trair o Senhor? Aí Jesus falou, sem ninguém perceber, é aquele que eu dei um pedaço de pão molhado. Ai, Judas. Aí deu um pedaço de pão molhado para o Judas, entrou Satanás no Judas, e aí Jesus falou, não, chega, o que você tem que fazer, faz logo. Então você agora entrou numa contagem regressiva. Judas foi buscar os soldados para entregar Jesus. Ele tem algumas horas para estar com os discípulos. E o que ele vai falar? Isso é importante. Isso é importante. Quais são as últimas palavras de Jesus? E é isso que nós vamos ver agora em João 14. Eu vou pedir licença para vocês, eu vou ler o capítulo inteiro. Lembrando que, antigamente, a prática da igreja, quando nem todo mundo tinha a Bíblia consigo, era leitura pública das Escrituras. Então, me permitam ler o capítulo todo, se você puder acompanhar, te ajuda a não deixar a sua mente devagar. Porque a tendência, quando você faz uma leitura mais longa, é você se distrair, começar a pensar no bacalhau que vai comer quando chegar em casa, né? Então, falei bacalhau porque não pode comer carne vermelha, não pode comer churrasco, entendeu? O pessoal chique come bacalhau, né? Vamos lá, João capítulo 14, a partir do verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Vou, pois, preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Respondeu-lhe Jesus, isso eu já acabei de ler. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há quanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no Pai, que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes. De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
ouvistes o que eu vos disse. Eu vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ias de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Eu imagino que quando ele fala esse levantai-vos, vamos-nos daqui, é porque o Judas já devia estar chegando. E ele ainda queria mais algumas horas. Ele chegou, fez o discurso, ele falou, cara, o cara está ali na esquina, vamos sair daqui. Mais algumas horas. E aí ele vai para o Getsemane, né? Na caminhada ele passa por uma vinha, obrigado, Rodrigo. Ele passa por uma vinha, chega lá no jardim do Getsemane e lá faz aquela oração. Então ele ainda queria essas horas. Eu quero propor, gente, o seguinte. O que Jesus começa falando é o seguinte: não se turbe o vosso coração, ou seja, não se aflija, não fica perturbado. 5 razões para você viver tranquilo e ser um irmão produtivo. Vou dar 5 razões que estão aí dentro do texto. Para você ficar tranquilo, mas não ser uma tranquilidade passiva, né? Uma tranquilidade produtiva. Então, a primeira ordem que Jesus dá, ele fala assim: crede em Deus, crede também em mim. Primeiro passo para a gente conseguir entender essas 5 razões. Você precisa crer. Deixa eu só dar uma descompactada no crer. Crer. Você tem que conhecer, você tem que saber, e esse seu saber, esse seu conhecer, ele tem que ser acompanhado de confiança, de ação. Tá? Então, quando fala crer, é isso. Saber e confiar. Saber e confiar. Então, ele está dizendo, crê em Deus e crê também em Jesus. Pode parecer meio óbvio, gente, mas eu andei falando com o Senhor. Senhor, se eu sinto medo, é porque alguma parte de mim eu duvido. Eu dou uma titubeada. Lá dentro tem uma voz que fala, será? Será que é isso mesmo? Será que é tudo isso? Será que isso não é uma fábula? Não sei, na cabeça de vocês, mas as dúvidas elas atravessam. Sabe que a fé é dinâmica. A fé ela não é uma questão estática que você nunca vai trabalhar ela na sua cabeça. A fé você trabalha ela todo dia. Todo dia você decide, todo dia você se apruma, todo dia você se alinha. Então a primeira palavra dele qual é? Crê em Deus e crê também em mim. Tá? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Então a primeira razão é o seguinte: tem um alojamento, tem um quarto, tem um chalé para você na casa do Pai. Vou falar aqui o que Jesus estava falando para os discípulos. Vamos pensar, Jesus, o rei do universo. Jesus, o autor da criação. Tudo foi criado por meio dele. Ele abandonou a glória dele para vir à terra. E ele veio despojado de onipresença, onipotência, onisciência. Ele trabalhou em cima do Espírito. Homem de dores, que sabe o que é padecer. Só que acabou. Ele vai voltar para casa. Ele vai voltar para a casa do pai dele. Agora, amigo, você já foi em casa de gente rica? É bacana. Imagina a casa de Jesus. Imagina o palácio. Imagina as instalações. Imagina talvez aquela cidade que fala em Apocalipse, né? Jerusalém, que desce do céu e vem para a terra. Uma cidade feita pelo próprio Deus. Imagina a casa do Pai. E a casa do Pai tem muitos quartos. Você já foi em hotel fazenda, que tem um chalézinho para você? Não, bem, você fica ali com o Monique, né? Tem um chalé. Tem acomodações, tem muitas moradas. E o que o Senhor está falando é o seguinte: quando você morrer, vai ter um lugar para você no céu até a ressurreição. Ok?
Na casa do Pai. Agora, isso parece uma certa loucura, né? Uma casa. Mas é Jesus que está falando. Ele está dando uma razão para aqueles caras não ficarem aflitos. Deixa eu explicar para você, Pedro, não fica nervoso. Eu vou, mas eu vou arrumar a casa para você. Quem recebe gente, arruma a casa para receber. Jesus foi arrumar a casa. E quando tiver tudo pronto, eu volto para buscar vocês. Então, Jesus tem um lugar melhor para a gente. Aqui não é casa. Aqui não é o final. Aqui não é tudo. Isso é só um período de treinamento. E treinamento pesado, ok? Que o Senhor tem para nós. E aí ele fala assim, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Lembra daquela história que Jesus conta do rico e do Lázaro? Alguém está familiarizado com isso? Rico e Lázaro? Jesus conta que tinha um mendigo, que era o Lázaro, que tinha o rico, e os dois morrem, e fala que um anjo foi buscar o Lázaro e levou ele para o seio de Abraão. Ok? Um anjo foi buscar o Lázaro. Aí você imagina que você está lá, sei lá, numa cama de hospital, ou num carro, ou sei lá como é que o dia que a gente vai partir, né? Deu uma batida, pá! Né? Morreu. Aí você olha, está lá o anjo. E aí, Salomão, vamos subir? Né? Só que aqui, a impressão que eu tenho é que quem vem buscar não é o anjo, é o próprio Jesus. Né? Imagina que você vai, talvez, que alguém venha aqui pregar ou fazer uma visita, e aí normalmente quem vai buscar? Quem vai buscar? Henrique, Rodrigo, Salomão. Busca lá o irmão na rodoviária, a gente vai lá, manda lavar o carro, né? Busca o irmão, ajuda com as malas. Agora imagina que o próprio Moacir, não, esse aí eu vou buscar. Não, Moacir, pode deixar que a gente busca, você já está com uma idade e tal, vai ser. Não, faço questão de buscar. Ele diz que vem buscar, e aí na hora que fecha o olho, quem está na tua frente não é um anjo, não é um mensageiro, não é o Salomão, é o próprio Senhor. Esse eu faço questão de buscar. Lembra da história do Estevão? Sendo apedrejado, ele olha para o céu e fala, eis que o Senhor está em pé ao lado do trono. O trono você fica sentado. A sensação que dá é que Jesus levantou para ir receber o Estevão. Primeira razão, ele está preparando um lugar. Ele está preparando um alojamento, ele está preparando uma casa, ele está preparando um quarto. Eu não sei como é que é a casa do pai. Mas ele chama de morada, algumas traduções. Né? Então, ele diz que está preparando e que vem buscar a gente. Esses 11 aqui já foram. Tá? E aí vem o versículo 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Rapaz, apertou, hein? Vós sabeis o caminho. O cara falou, eu não sei nem para onde o senhor está indo, como é que eu sei o caminho? Eu não sei onde é a casa do pai. A casa do pai. Pai é espírito, como é que eu... Não sei o endereço. Né? Como é que eu vou fazer isso? Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Jesus falou, o caminho, querido, não é um mapa. O caminho não é uma indicação, não é um GPS. O caminho é uma pessoa. Ok? É uma pessoa. Então, você fala, olha, eu vou lá na casa do seu pai, está combinado. Ele fala, beleza, mas eu vou te buscar. Então, você entra no carro e a pessoa está do lado. E aí você não vai ter que olhar no GPS, ter que olhar aqui, ter que saber. Não, a pessoa do seu lado vai te mostrar a cada curva, a cada sinal do caminho. Toda a sua concentração precisa estar na pessoa que está do seu lado. A sua direção é tranquila. Você vai dirigindo e ele fala, cuidado com quebra-molas. Cuidado que aí tem um pardal. Mais à frente, está vendo ali? Entra à direita devagar que a curva é perigosa. Agora vai para a esquerda. Esse é o desafio. Eu não sei o caminho, eu sou o caminho, diz o Senhor. Qual é a sua tarefa até chegar na casa do Pai? É andar com o caminho, é estar do lado do caminho, é ouvir o caminho, é incluir o caminho no teu carro, é caminhar com ele.
Imagina que ele é o caminho, tá? A gente vai no casamento, sempre tem um nomezinho na porta, né? Chega lá no casamento, aí dá aquele constrangimento rápido, né? Qual o nome do senhor? Salomão. Aí você fica, será que a pessoa botou o nome mesmo? Né? Ai, meu Deus, será que eu vou pagar um mico aqui? Tal, né? Dá um nervosinho, né? Aí eu imagino assim que a pessoa chega lá no céu, né? Aí está lá o anjo. Mas não, qual o nome? Agora imagina você chegar com o noivo. Você chega com o noivo do lado, o dono da festa. Será que alguém vai te pedir nome? Ele está dizendo que ele é o caminho. Você vai com ele. Você chega com ele, com o noivo na festa. Você chega com o dono da casa na casa. O mordomo abre. Oh, Senhor Jesus, vamos chegando. Olha, isso aqui é o Fred. Chegou aqui. Vai pegar? As razões. Não fica aflito, não fica com medo. Não é para você andar com medo. Eu estou preparando uma casa para você. Eu venho buscar você e eu sou o caminho. Anda comigo que você vai estar seguro. E aí Jesus continua falando, né? Se vocês tivessem me conhecido, vocês conheceriam também o meu Pai. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Aí você imagina, quantos aqui já viram o pai do Álvaro? Já viram o pai do Álvaro, não? O pai do Álvaro um dia acompanhou ele, estava aqui. Ninguém precisava dizer que era o pai do Álvaro. Igualzinho o Álvaro. Até as piadinhas. Igualzinho. Aquele jeitinho de falar, era... Jesus é a cara do Pai. Se você conhece Jesus, você vai conhecer o Pai. Ele está dizendo, Tomé, a gente é igualzinho. É a mesma cara. Está vendo? Você vai olhar para ele, você vai saber que é o Pai. Você vai saber. Mas eu queria conhecer o Pai. Olha para mim. Porque a gente é igualzinho. Até o jeitinho de falar, nossa, é igual. Até o jeito de falar. Se você me conhece, você conhece o Pai. Teve uma época que eu andava meio filosófico, né? Olha, eu vou dizer, isso durou uns 3 anos. E eu estava orando assim, e eu falava, quem é Deus? Deus, quem é você? Quem é você, Deus? Eu não te conheço. E aí vinha na minha cabeça, né? O Senhor é aquele que estabeleceu as galáxias. O Senhor é aquele que coloca as estrelas na palma da mão, chama elas pelo nome, e elas vêm. Mas aí depois você fala, mas quem é Deus? Quem é você? Não, o Senhor é aquele que gerou a humanidade, né, que soprou, né, a vida no nariz da humanidade, e eles agora existem. E eu falava, mas quem é você, Deus? Eu quero te conhecer. E um dia, depois de muito orar, o Espírito falou suavemente no meu coração. Ele falou assim, você quer mesmo me conhecer? Lê os evangelhos e conhece o meu filho. São iguais. Quer conhecer Deus? Conhece Jesus. Quer conhecer o Pai? Conhece o Filho, porque eles são um a cara do outro. Pensa nisso. Você pode conhecer o Senhor do universo, o Senhor da criação, o Todo-Poderoso, a maior autoridade do universo, a maior autoridade que existe, aquele que é atemporal. Ele se fez carne de maneira que você pudesse se identificar, de maneira que ele pudesse falar na sua língua, de maneira que você pudesse se comunicar com o Todo-Poderoso. Você e eu podemos conhecer Deus. Podemos conhecer Deus olhando para o Filho dele, olhando para Jesus. Olha o que fala Hebreus 1:3. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, gente, a gente pode conhecer o Todo-Poderoso, se relacionando com Jesus, lendo como que Jesus agiu, as respostas que ele dava, a graça, a maneira como ele encara as situações. E quarta razão para não se afligir. Até agora ficou tudo meio viajante, meio futurista, né?
meio escapista quase, né? Não, eu vou para o céu, Jesus vem me buscar, né? Jesus vai deixar meu nome lá na porta, ou ele vai entrar comigo, né? Jesus já me mostrou como é que é o Pai, então eu estou bem lá no céu. Mas e agora? O que eu faço agora? Porque ainda falta um tempinho, né? Mais tarde me seguireis. Em algum momento a gente vai. Mas até lá, sabe-se quando, né? Vai que a gente fica mais uns 50, 60. Não, vai que fica, não sei. Como é que está a história? Jesus deixou para a gente trabalho, missão e deixou uma procuração. Jesus deixou uma missão, deixou trabalho e deixou uma procuração. Olha lá o que fala o 12. Olha na tua Bíblia. Ó. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Opa! Então tem que trabalhar, né? Tem. O que a gente vai fazer enquanto espera ele? As obras. Que obras? As obras que Jesus faz. E outras maiores fará. Rapaz, que isso, Senhor? Fala assim, não. Porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Ué, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Espera aí, gente. O que ele está dizendo? Ele está deixando cartão de crédito. Já pensou? Teu pai vai viajar, mas deixa o cartão de crédito contigo? Que tal? Parece apetitoso, né? Legal, né? Ou então, ele vai viajar e deixa uma procuração. Viagem mais longa. E na procuração ele deixa você com direitos como se você fosse ele. Mas repara que essa procuração, esse cartão de crédito, ele tem um objetivo. Qual é o objetivo? As obras do Pai. Então você recebe poder, ok? Você recebe o direito de pedir no nome de Jesus, tá? Mas é para o trabalho, é para a obra. Senhor, mas não dá nem para comprar um suco? Toma aí o suco, filho. Mas o trabalho, tá? Tem que ser feito. Imagina que você, ao invés de receber tudo isso, você recebe um anel de selar. Lembra dessa história do anel de selar? Era assim, o sujeito fazia uma carta, aí depois ele dobrava a carta, botava uma gota de cera, e ele vinha e selava, e deixava a marca, o brasão, na cera. Então, colocar a marca ali é como se o próprio Jesus tivesse assinado. Então, quando você faz uma oração, você imagina assim, você escreve uma carta que vai lá para o trono da glória. Você escreve a carta, fazendo solicitações, pedidos. Tudo quanto pedirdes, você pede. E no final, como é que se assina? Salomão? Flavinho? Não. Como é que você vai assinar? Jesus Cristo. Você assina no nome dele. Rapaz, pensa nisso. Ele deixou uma procuração para a gente. E eu fiquei pensando, Senhor, minhas orações são muito tontas. Eu não posso ficar toda hora assinando em nome de Jesus, em nome de Jesus. As orações tontas que eu faço, pô. Eu tenho que começar a prestar atenção nas orações que eu faço. Cara, eu estou mandando uma correspondência para o reino, para o palácio, para o castelo, para a coroa. E eu assino no nome do príncipe, do rei. Como que eu vou fazer uma oração tonta? Uma oração sem pé nem cabeça? E aí eu lembrei que esse pessoal que trabalha com intercessão, eles costumam citar um texto da Escritura. Não sei se você já viu isso. Antes de fazer a oração. Inclusive é a oração que o pessoal faz lá em Atos, lembra? Quando eles estão sendo perseguidos, eles fazem uma oração, treme o lugar que eles estavam, né? E eles citam o texto da Escritura. Porque os gentios se juntaram contra o teu ungido, eles citam a Escritura e oram, segundo a vontade de Deus, e o lugar treme, e eles ficam cheios do Espírito Santo. O Senhor Jesus não quer que a gente fique desanimado, porque Ele tem uma casa preparada para a gente. Ele vem buscar a gente, tá? Você sabe, você conhece o Pai,
E ele deixou trabalho para a gente fazer, porque ficar esperando à toa é a coisa mais chata do mundo. Mas não é só trabalho, é um trabalho que você pode assinar pelo rei. E esse rei fez milagres tremendos. E aí eu descubro, cara, eu estou vivendo uma submissão no mau sentido. Eu estou vivendo uma missão ruim. Eu não estou trabalhando direito. Porque quando eu assino a carta no nome dele, cara, o morto levanta. Quando eu assino a carta no nome dele, a tempestade para. Né? O leproso é curado. Então ele fala, ó, não fica aflito, que você não vai ficar desocupado, ainda vou deixar com você uma procuração. Antes do quinto e último ponto, eu vou falar só sobre amor, obediência e missão, porque ele fala isso no texto. É um recorte para a gente poder entrar no último ponto. Tá? Então ele vai associar amor à obediência. E esse amor e obediência estão sempre ligados a essa missão dele. Tá? Então ele vai falar, né? Aquele que me ama será amado por meu Pai, né? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então tem uma relação. Imagina que você está aqui numa batalha, uma batalha campal. E nessa batalha você tem milhares, milhões de soldados. Um grupamento aqui de Várzea das Moças não conhece o trabalho do outro grupamento, muitas vezes. Mas eles têm uma tarefa, eles têm uma missão para cumprir. Eles têm uma ordem para cumprir. Eles têm o que eles precisam desempenhar. Vamos dizer, vocês precisam tomar essa região aqui. Tá, beleza. Essa é a nossa tarefa. Só que isso aí está dentro da estratégia global dele. Se eu me desvio dessa tarefa, sabe aquele grupamento atrapalhado que faz errado? Aí quando chega a tropa, ele devia ter feito o negócio, ele não fez, ou então ele foi para o lado errado, ele dá de cara com os caras. Se não tiver precisão no trabalho, o trabalho não funciona. Então o primeiro ponto é o seguinte, a obediência tem que ser, não só obediência ao que você já sabe, que está ali na Escritura, mas obediência à direção. E sabe o que eu lembrei? Ano retrasado, talvez, o Senhor falou para a gente começar um trabalho lá em São Gonçalo. A tarefa, a missão está estabelecida. A gente tem que cumprir a tarefa, do jeito que for. Eu vejo filme de guerra, os caras dão o jeito deles, cara. Então vai para cima. Tá? Confiança. Se ele me pagou a missão, ele sabe o que está fazendo. Se em algum momento da batalha eu fico com dúvida do meu general, eu não vou. Não, esse cara só quer matar a gente. Não, esse cara está maluco, ele não sabe que tem uma resistência ali. Não vou não. Se você não confia, você não vai, você não obedece. Lembra como a gente definiu o amor no começo? Amor era saber, conhecer a missão, e amor era confiar. Então você precisa confiar para poder ir e cumprir a missão. Você também precisa cooperar com o trabalho dele e você se sente muito útil quando faz. Vamos ler os versículos para provar isso que eu estou falando? Versículo 21 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então a obediência está ligada a amor. Eu imaginei a cena do Henrique saindo para viajar com a Elaine. O Henrique é nosso querido diácono, talvez alguém não conheça, casado com a Elaine, tem 2 filhos bacanas, menino forte, o Pedro, né, e o Vitor. E Henrique vai viajar com a Elaine. E na viagem o Henrique vai e fala assim, ô Pedro, você que está de férias aí do quartel, eu vou deixar meu cartão aqui com você. Quero que você cuide da casa, mas preste atenção, eu quero que você cuide do seu irmão. Seu irmão vai trabalhar o dia inteiro, prepara alguma coisa aí para ele. Aí o Pedro, pô pai, fica cozinhando para o meu irmão? Rapaz, se eu pudesse eu ficava cozinhando para ele, mas eu não posso. Você me ama? Me ajuda. Eu amo aquele garoto. Eu quero alimentar ele, você vai estar em casa. Dá comida para o teu irmão. Estamos pegando? Se você ama, você obedece.
Só que a paixão de Deus é o teu irmão. Então, às vezes, tudo que Deus quer é que você cuide do teu irmão. Mas não é tanto que você gosta do teu irmão. Né? Deixa ele pra lá, pô. Vitor se vira, pô. Eu vou ficar paparicando o Vitor, nada. Mas você faz por amor ao Pai. Não, eu vou fazer porque o Pai me pediu. Eu vou fazer porque é importante para o meu Pai. Então, toda vez que você ama o teu irmão, pode ser que você nem ligue muito para ele, né? Irmão é meio tosco um com o outro, né? Foi criado junto, vai perdendo a paciência, né? Mas faz por causa do Pai. Porque para o Pai aquilo é muito caro, é muito importante, tá? Agora, uma outra característica, que Deus ama todos igualmente, mas as pessoas que obedecem, elas se colocam numa posição que Deus tem mais oportunidade de abençoar elas. Deu para pegar? Vamos lá de novo. Deus ama todo mundo igual. Rodrigo ama os 5 filhos dele. Igual. Não ama nem mais nem menos. Mas tem um ou outro que fica do lado dele, que está ali. E aí, pai, vai fazer o quê? E aí, pai, posso te ajudar? E aí, pai, deixa eu ir junto aqui. Então, esse que está do lado, provavelmente, é o que vai receber uma instrução mais detalhada. É o que vai receber, talvez, ali, um privilégio. Toma aqui esse dinheiro, compra lá na padaria, não sei o quê, pode ficar com troco. Está pegando? Então, aquele que obedece, aquele que se inclina, aquele que corre atrás do Pai, ele tem mais oportunidades. O Pai tem mais oportunidade de abençoar. Tá? Versículo 21, aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus vai se manifestar para aquele que ama, que obedece. A gente já entendeu, né? Que amor e obediência estão ligados. Então, aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Tem uma galerinha que joga videogame, né? Você sabe que no videogame, você tem que chegar num determinado nível para poder receber novas instruções. Ok? Você só recebe aquelas instruções, aquelas armas, aqueles negócios, quando você chegou no nível. Se você não chegou no nível, você nunca vai ver aquela instrução. Tem instrução que quem não joga direito, nunca vai chegar lá. Vai ficar só naquele primeiro nível, nunca vai ter aquela instrução. Ele está dizendo o seguinte, aquele que me ama, aquele que trabalha, aquele que obedece, aquele que cumpre a missão, será amado por meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Então vamos dizer que a nossa missão aqui é tomar de assalto lá aquele bairro de São Gonçalo, aquele bairrozinho lá da Lucianinha. E aí chega num ponto, tomou lá, chegou o Rodrigo com um capacete embaixo do braço, botou o fuzil do lado, falou, tá aí, senhor, tomamos. Aí o senhor aparece para ele. Bom trabalho, Rodrigo. É isso mesmo. Vai ficar aqui mais não sei quanto tempo, depois vai fazer isso e aquilo. Manifestar. Lembra do Paulo? Paulo estava preso em Jerusalém. Paulo tinha dado testemunho, o pessoal espancou ele em Jerusalém. E Jesus aparece para Paulo. Para! O cara está na prisão, aparece o próprio Jesus para falar com ele. Não mandou anjo, não, ele foi lá só. Então, diz que eu vou, é o Paulo, pô. Aí apareceu lá. Paulo, deixa eu te falar, coragem. Papo de guerreiro, coragem. Do jeito que você testemunhou em Jerusalém, importa que você testemunhe também em Roma. Beleza? Tá bom, Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos, como é que é? Será amado por meu Pai e eu me manifestarei a ele. Então o Senhor, ele vai se manifestar na medida em que você cumprir as missões, na medida em que você se posicionar, na medida em que você fizer aquilo que ele espera que você faça. Porque é como se aquela manifestação estivesse naquele ambiente, naquele lugar. Se você não chegar aqui, não vai. E para chegar, obediência, perseverança, oração, insistência, lembrar do que o Senhor falou. Esse é o foco do Senhor. Missões cumpridas promovem encontros com Jesus. Né? Jesus aparecia para o Paulo de vez em quando, que ele estava indo para um lado, ele mandava ele ir para o outro.
E agora, fizemos aí o parênteses da obediência, o último ponto. A quinta razão para você não ficar aflito, ele vai mandar reforço. Oh, eu gosto de filme de guerra. Tudo para mim dá no filme de guerra. Então, às vezes o cara está naquela posição difícil pra caramba, sozinho, um monte de inimigo, é gente de partido político, né? É globalista, heresia dentro das igrejas, é devassidão, tá tudo tomado, né? Você fala, meu Deus, não tem mais jeito, né? Aí ele fala, vou mandar reforço. Olha o que ele fala, eu rogarei ao Pai, e ele dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Esse Consolador, ele atravessa a passada. Esse Consolador, ele vai dessa vida para outra, ele não te deixa. Paulo chama, né, do pendor da herança, penhor da herança. É a garantia da herança que ele está comigo. Olha os nomes que ele dá para o Consolador. Na revista atualizada, eles chamam de Consolador. Na Bíblia, a mensagem chama de amigo. E ele vai mandar um amigo. Já pensou nisso? Você não precisa mais estar solitário. Você está na fila do banco. Ah, que tédio. Vou olhar no telefone. Conversa com o teu amigo. Estou na espera da sala do dentista. Você não está sozinho. Você está com o seu amigo. Vai com ele. Chama de conselheiro. Eu não sei o que eu faço. Encorajador. Auxiliador. Auxiliador, eu falo, não, Senhor, não pode. Como é que o Senhor vai me dar um auxiliador? Ele é Deus. Como é que Ele vai me ajudar? E eu é que tenho que ajudar Ele. Ele é o esplendor da glória. Ele estava em volta da terra, quando a terra era sem forma e vazia. Ele é o Espírito Santo. Ele levantou Jesus dos mortos. Como é que ele vai me ajudar? Como é que ele me serve? E ele habita em mim. E a Bíblia chama ele de Espírito Santo. Dentro. Ele vai mandar reforço, gente. E esse reforço é 7 por 24. 7 dias por semana, 24 horas por dia. Ele fala, né, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece. Vós o conhecereis, porque ele habita convosco. Então, naquela época, o Espírito Santo não habitava dentro, ele estava do lado. Então, vamos dizer que aqui é o Salomão e aqui é o Espírito Santo. Tá? Então, o Espírito Santo ficava junto. Né? Revestia, ungia, conduzia. Mas, o que ele fala? Estará convosco, mas depois que eu for e que Jesus for glorificado, o Espírito estará em vós. E se ele está em mim, ele não se retira. Ele está comigo o tempo todo. Ele não tira folga, ele não descansa. Eu só preciso o quê? Me aperceber dele. Eu só preciso perceber, eu me acostumo com isso. Esqueço dele, cara. Imagina, Deus em mim, pronto para se relacionar, pronto para me responder, pronto para me instruir, pronto para me encorajar, pronto para me fazer companhia. E esse reforço, que é o Espírito Santo, ele também é treinador e professor. Olha o que ele fala. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu lhes disser. No 27, ele vai concluir como ele começou. Deixo-vos a paz. Esse Espírito Santo, ele traz consigo a paz. A paz que nenhum remedinho para dormir, para depressão, se compara. Deixo-vos a paz.
Quem aqui já não teve no último dia de retiro, em que o riso fica solto, a paz parece que não cabe dentro de você? É nosso, gente. É para a gente viver isso. Isso é todo dia. Isso é para você desfrutar. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não é igual a paz do mundo, né? E aí sabe o que ele fala? Mesma coisa que ele falou no começo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Querido, eu creio que esse é o recado do Senhor para nós nesses dias. Não fica aflito. Não acredite em tudo que dizem. A morte não é o fim. Ele tem um aposento para você lá. O caminho, você sabe, é uma pessoa. Anda com ele. Você, quando chegar lá, vai saber. Você vai conhecer o dono da casa. Porque você conhece o filho. E eles são um a cara do outro. Jesus deixou uma procuração. Vamos usar. Vamos trabalhar. Jesus mandou reforço. E esse reforço, ele habita, ele me treina e ele nos ensina. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar para que realmente a gente não fique aflito? Vamos orar para que essa realidade do céu, né, Henrique? Essa realidade do céu, ela nos engravide, né? Ela nos enche de maneira que a gente não ande como andam as pessoas do mundo. E para que nós tenhamos o nosso foco no único que realmente precisa ter atenção.